Olá, pessoal! Bem-vindo aí a mais um podcast do Transportar é Preciso. Aqui, Adriano Paranaíba, batendo esse papo com você. E o episódio de hoje é um episódio meio de pauta quente, algo assunto relâmpago, que não sei se vocês, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, viu lá a gente fazendo a discussão do busão livre, hashtag, tuitaço, a importância de haver abertura no mercado que nós chamamos de TRIP, que é o transporte rodoviário de passageiros, interestadual. Então, foi uma discussão muito acalorada no momento e tivemos ali a votação de um novo marco para o setor, que poderia trazer uma série de aberturas, e eu estou falando passado porque poderia mesmo, porque acabou que não votaram, e a coisa meio que desgringolou, e acabou que desencadeando uma série de discussões na internet sobre esse tema, mas como vocês sabem, aqui a gente não fica discutindo noticinha de internet, a gente vai direto na fonte, a gente já busca pessoas para fazer uma discussão de alto nível, e hoje eu trouxe aqui para a gente fazer essa discussão a Mariana Pimentel Carvalho, que é advogada, especialista em direito tributário, processo legislativo e orçamento no Congresso Nacional, e atua na área de direito regulatório e relações institucionais. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Mariana, tudo bem? Como é que você está? Oi, Adriano, estou bem. Passado o susto, né, da votação da semana passada, como eu atuo na área há muito tempo, realmente foi um impacto, mas estou bem, estou feliz por estar aqui com você discutindo esse tema e pela visibilidade, Adriano, porque nunca em outros momentos nós tivemos essa visibilidade para uma agência reguladora. Então, nós tivemos, como você falou, nas redes sociais, uma live transmitida pelo Ideias Radicais, com mais de 600 pessoas assistindo ao vivo a votação da agência. O YouTube da agência, que as sessões elas são transmitidas pelo YouTube, cada diretor no seu gabinete com uma audiência alta. E no Twitter, o tema do transporte rodoviário busão livre ficou entre os oitavo assunto mais comentado do Brasil. Então, isso é muito relevante, mostra que a população hoje tem um olhar atento à demanda regulatória e que isso impacta lá na ponta, impacta o consumidor, de fato, quem precisa desse serviço. Então, é muito bacana você contribuir com a notoriedade do tema. Não, assim, a Mariana tem uma alta influência aqui no nosso podcast. Para quem não sabe, foi uma pessoa que incentivou muito a criação do podcast e sempre está trazendo pautas, trocando. Adriano, tu podia conversar com fulano, conversar com Beltrano e tal, e vamos, assim, então, bem atuante no mercado, então, uma pessoa, assim, que vai poder bater um papo bem legal aqui com a gente. E lembrando que esse tema ele também está muito presente aqui no nosso podcast. Nós, no episódio 17, entrevistamos a Buzzer. No episódio 13, entrevistamos a Flixbus. Antes deles começarem a operar no Brasil, a gente já entrevistou eles, então eles estão agora recentemente já começando a operação, chegando junto, que é o objetivo, é ter mais concorrência, abertura de mercado, mais gente brigando aí. Tivemos também um episódio com o Fábio Osterman, falando lá da questão regional lá do Rio Grande do Sul, algumas outras vezes a gente tangenciou esse tema, mas hoje vamos falar especificamente dessa questão, dessa votação desse marco. Mas para não falar, para a gente não ficar aqui, Mariana, só falando da reunião, vamos contextualizar a nossa audiência sobre a construção desse marco. Já tem uma data, né? Esse marco aí já estava sendo construído dentro da agência há bastante tempo, não é isso mesmo? Isso, eu ainda voltaria um pouco mais. Nós temos hoje a discussão do transporte rodoviário por exemplo, como o transporte ele funcionava. Ele funcionava antes pela modalidade da licitação. Então, já houve um marco regulatório em 2014 para, de fato, ser autorização, para flexibilizar. E a lei que criou a NTT, ela dispõe que a NTT é quem tem a competência para regular o transporte rodoviário, o transporte de cargas, na modalidade também o transporte rodoviário de passageiros, na modalidade de fretamento e na modalidade do serviço regular. E hoje nós estamos falando exatamente sobre o serviço regular e esse tema está na agenda regulatória da NTT há mais de 2 anos. E no ano passado, em setembro do ano passado, começou de fato a ser discutido para haver de fato, Adriano, uma readequação ao que a lei fala. A
regulação da NTT, que é a resolução 4770, ela traz vários limites artificiais de mercado. Então, a NTT ela começou um longo processo, gente, com audiência pública, com tomada de subsídio, com reunião participativa, com diversas entidades, assim, uma participação gigante. Uma das audiências públicas teve mais de 38 contribuições, reunião participativa com 216 contribuições. Isso são entidades do setor, empresas, especialistas e os próprios servidores também contribuindo. É um dos únicos processos regulatórios, Adriano, que eu vi uma análise de impacto regulatório pela própria agência. Normalmente são as empresas interessadas do setor que trazem esses dados econômicos, e foi a própria agência. Isso. E não só, assim, eu tenho muitos amigos do direito, que eu estava publicando, teve um amigo meu, o grande professor André Santa Cruz, que ele falou assim, o surpreendente desse processo todo é ver o volume de gente de dentro da agência querendo modernizar e abrir o mercado realmente. Porque, assim, a audiência pública, as agências são obrigadas a fazer, mas o volume de contribuições, e o pior, o volume de contribuições que foram acatadas é muito grande. Eu realmente não vi assim algo nesse segmento. Assim, já era um texto bacana, estava caminhando para realmente modernização, pontos de embarque, essas coisas. Eles acataram um monte de coisa. Então, assim, estava caminhando para ser, pela primeira vez, durante um bom tempo, eu que estou na área de transportes, eu falo aqui não só do transporte rodoviário, mas também de outros, né, aviação, navegação, assim, da história de agência, eu acho que foi a primeira grande movimentação que realmente fez o processo muito bacana do que a gente espera de uma, como você falou muito bem, de uma análise de impacto regulatório, né? Isso, e como você falou, Adriano, realmente houve uma mobilização dentro da própria agência, então não foi apenas uma superintendência X, não foi um processo que surgiu do dia para a noite, até trazendo dados assim sobre a receptividade das contribuições, por exemplo, entre os participantes, o diretor relator, ele disponibilizou isso no slide lá no YouTube, está bem bonitinho. Ele fala, por exemplo, das contribuições da Abrat, de 104 contribuições recebidas, 67 foram recebidas total ou parcialmente. Da Anatrip, de 25 contribuições, 10 foram acatadas. Da Mobtech, que é o pessoal mais tech, que é a Buser, Flix, entre outras empresas, iFood, etc. e tal. De 23, eles acataram 13. E da CNT, de uma, só houve uma contribuição, não foi acatada, mas, por exemplo, a SEAI, que foi o recorde, a Secretaria da Advocacia e da Concorrência, que você fez parte, né, um belíssimo trabalho lá na SEAI, com o Jean-Luc e toda a equipe, de 10 contribuições, vocês tiveram 9 aceitas, então foi o recorde de aceitação da própria agência. E outra coisa, muitas consultas públicas, elas são realizadas, Adriano, sem a resposta. Por exemplo, você vai lá, contribui e assim, depois o regulador ele vai decidir o que aceita e o que não aceita. Nesse processo da NTT, a agência ela respondeu todas as contribuições, todas, o porquê e o porquê ela não aceitou. Então, assim, é um documento gigante que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, assim, eu aprendi muito. Alguns pontos que a agência aceitou eu apoio, outros eu não apoio, continuo divergindo, mas o que eu achei importante foi essa contribuição e essa atenção que a agência deu para todas as contribuições. Foram mais de 500 contribuições. E justificar porque não aceitou também foi algo inédito. Eu que acompanhava a agência, os caras não, depois a gente manda um relatório e esse relatório nunca chegava, nunca disponibilizava esse relatório. E a agência, ela está muito focada nessa questão da abertura do mercado. Eu adoro o professor André Santa Cruz, eu tenho vários livros dele de direito empresarial. Todo ano eu comprava o manual dele, de direito empresarial. Sou fã dele. E eu só consegui aprender direito empresarial porque eu estudei pelo manual dele, porque não tem como aprender direito empresarial de outra forma. Então, eu já estou aqui realmente falando que eu sou uma fã mesmo. E ele é de Fortaleza, né, do Rodrigo, mando também um abraço para o Rodrigo, que eu aprendi muito também com o Rodrigo Marinho, e duas feras lá de Fortaleza. E voltando ao tema do Recife, ele é de Recife. O André, será que é de Recife? Eu acho que ele é de Fortaleza. Aquele sotaque ali não me engana, não. Aquele lá é de Recife. Depois ele vai comentar no podcast aí de onde que ele é.
E, assim, voltando ao tema do transporte, né, sobre a questão da análise, de impacto regulatório, diversas páginas, houveram, assim, processos que eu nunca vi numa riqueza de detalhes como foi esse. Foi um processo, assim, que não surgiu do dia para a noite, de fato. Foi um processo que teve muita participação popular, muita participação do setor. E, para finalizar a participação dos servidores, que um dos diretores falou assim, tem que ter um momento oportuno para o servidor participar. Eu fico pensando assim, eu entendo a associação A, empresa B, participar, mas houve a academia participando, então, assim, professores da UNB, professores da USP participando. Existiu também a participação de outras pessoas que não têm interesse econômico, os próprios servidores de vários outros segmentos do governo, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério da Economia, do Ministério de Turismo, então, entendeu? Participando desse processo pela abertura do mercado e que não tem nenhuma demonstração de proveito econômico, o que deve ser um diferencial. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo servidores pensando assim, vamos abrir o mercado, vamos melhorar esse serviço público que deve ser oferecido para a população da melhor forma possível. Então, realmente, eu tiro o meu chapéu para esses servidores. Só que aí, esse processo, o busão meio que fez uma curva assim, deu uma derrapada, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? E essa pedra, o que foi? Começou a desmantelar a equipe lá dentro que estava conduzindo esse processo, teve exoneração, começou a mudar. Eu acredito muito que houve uma pressão muito grande do Senado, que nós temos, infelizmente, muitos representantes do setor, um setor extremamente anticompetitivo. Eu não posso nem dizer que é um segmento concentrado, por características oligopolistas, características econômicas, mas há um esforço gigante de proibir a concorrência nesse setor vindo do mercado. E aí houve essa desandada, né, Mariana? Aí desandou tudo, antes da votação. Isso. E assim, Adriano, é um setor que ele enfrenta diversos obstáculos. A gente poderia falar um podcast só sobre a ação direta de inconstitucionalidade no STF. A gente poderia falar sobre a medida cautelar do TCU, que proíbe hoje existe uma medida que proíbe a NTT de conceder novas linhas. Existe o Tribunal de Contas da União interferindo diretamente na agência. Aqui em Goiás mesmo, o novo presidente da agência reguladora falou, Adriano, eu quero licitar mais linha e não posso, sou proibido pela justiça, estou judicializado, eu estou aqui para melhorar a competitividade e eu estou proibido, velho, como é que eu faço? Vamos gravar um podcast sobre isso? Não, é meio complicado eu falar, porque aí pode ficar, aí que podem me atrapalhar mais ainda, aqui deixa quieto. Aí eu, não, tudo bem, beleza, mas é surreal a gente ver isso, surgindo pessoas que estão querendo abrir o mercado, que não é o mercado, que não são empresários, né, que são servidores, pessoas ali das agências. Então, cara, então tá cheio de coisa aí. Então, esse mercado que é muito fechado, ele trabalha para mantê-lo fechado. Isso mesmo, Adriano. Existe, de fato, uma tensão, né? As pessoas concentram esforços em não abrir o mercado, em não existir concorrência, e até a própria NTT disponibilizou um ofício para o STF, um ministro do STF pediu informações sobre como é que anda essa questão da concorrência, e dados da própria agência informaram que 66% do mercado é operado por uma única empresa. Não é a mesma empresa, mas só tem uma empresa. E que 26% do mercado ele é operado por duas empresas. Nós estamos falando de duas empresas. E que 8% é operado por mais de duas empresas, de 3, 4, 5 empresas. E, assim, mercados grandes, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem 10 empresas autorizadas. E ainda digo mais, por exemplo, São Paulo, Rio, nós temos 3 empresas, que por exemplo, que fazem parte do mesmo grupo econômico. Então, assim... É só CNPJ diferente. Exatamente. Mas é a mesma holding, então, vamos dizer assim. Não estamos falando de concorrência. Então, nem sempre a quantidade de empresa ali está bom demais. Tem 3 empresas, são do mesmo grupo. Então, assim, é do pai, do irmão, do primo, e às vezes é tudo da mesma família. Então, assim, é um setor realmente muito fechado. E que a própria agência, não de hoje, mas desde 2014, vem lutando
para promover reajustes e tal, porque o sistema, para você obter uma autorização, é muito difícil, Adriano, é muito difícil. Eles têm limitações técnicas mesmo para conceder uma autorização. Os servidores da agência, eles falam que eles têm uma limitação por mês, por exemplo, de autorizar 100 alterações de esquema operacional. 30 o processo inteiro, que seria o TAR e a LOP. O TAR é o termo de autorização para o transporte regulatório, que a empresa tem que preencher mais ou menos assim 35 critérios diferentes de autorização, de regularidade fiscal, econômica, jurídica. E depois que a empresa preenche todos esses requisitos, que é um cara crachá, pode isso, pode aquilo, a empresa ela tem que ter a LOP. Então, é aí que entra a briga. E quando a empresa pede uma licença operacional do mercado A para o mercado B, as outras empresas começam a impugnar esse pedido. E algumas empresas até buscam judicialmente. Então, é uma briga assim, que não acaba, que entra em todas as esferas, entra no judiciário, entra no executivo e também no legislativo. Então, assim, é muito difícil. E eu não entendia, Adriano, eu não entendia. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior de Alagoas e a minha tia sempre falava assim, olha, Mariana, escovar os dentes, passar fio dental, não pode ter cárie, não pode ter cárie, não pode ir para o dentista. E eu ficava assim, focada, eu disse, nossa, minha tia deve ter algum problema com dentista, né? Com certeza tem algum problema com o dentista, mas não era o dentista, era porque a gente tinha que viajar 90 quilômetros para ir para o dentista e toda essa logística que envolvia o transporte, talvez a hospedagem, por conta da limitação de horários, não era toda hora que tinha o ônibus, que tinha a vanzinha, enfim, e questão de segurança e também de alimentação. Então, isso eu vivi há mais ou menos 10 anos, mas isso é a realidade de muitos brasileiros hoje. Eles precisam. E esse é o problema, Maria. Nós não estamos falando aqui de abrir um mercado para os caras disputar linhas que dão grana. Nós estamos falando de uma enormidade, de centenas, de muitos municípios brasileiros que não têm a linha e impedem que a concorrência entre, porque tem medo do cara crescer naquela linha que eu não opero e daqui a pouco ele pegar a minha. Então, tem muito dessa mentalidade nesse setor, porque a maioria das cidades do Brasil não são atendidas por uma linha de ônibus. Então, por isso que tem tanta aí a questão... eu brinco e falo muito isso. A clandestinidade do Brasil não é por um objetivo de você ser contra o Estado. Né? Um cara amanheceu e falou assim, eu odeio o Estado, então eu vou ser clandestino. Eu não vou pagar imposto porque eu não gosto do Estado. Não, é por sobrevivência. Às vezes, se não tiver aquele clandestino ali, estou chamando de clandestino, mas podia ser qualquer outro tipo de transporte, mas não, é porque não tem. Então, assim, estão travando a possibilidade de pessoas mais pobres ter acesso. E quanto mais você vai fechando o mercado, vai ficando restrito para justamente as regiões mais beneficiadas, e aí vai penalizando mais ainda as populações mais pobres. Então, é um setor que é complicado. Nós não estamos falando de disputar uma linha que o cara já está operando. Não, nós estamos falando de liberar para onde ninguém quer. Tem empresa pequena aí que quer operar lá no sul do Mato Grosso, quer operar lá no Cafundó do Judas, quer operar no interior, no sertão nordestino, quer operar lá no Amazonas, mas não tem e ficam proibidos, tem que atender uma pá de obrigações regulatórias, e você falou da SEAI, e assim, é uma coisa que eu fico muito feliz de saber que eu pude fazer parte da história, pude contribuir com o trabalho brilhante do Jean-Luc Loneson, que é o grande capitão lá daquele time lá, que é a ideia de colocar essa ideia de abuso regulatório, que abuso regulatório não é só cobrar muita tarifa, não é só não é uma questão de corrupção, o abuso, é uma questão de exigir tanta coisa, tanta obrigação, que ali você impede a livre iniciativa, você impede que novos modelos de negócio, coisas que podem resolver o problema da população, possam acontecer. Então, voltando aqui, a gente vai falando, porque a gente é apaixonado pelo tema, a gente vai indo embora, né? É verdade, Adriano. A gente é apaixonado e é muita indignação, a gente vai falando e tal, né? E é muito legal quando você fala isso, assim, a gente não está falando por exemplo, o mundo fechou, né, devido à pandemia,
E a gente não está falando de ir para Tulum de ônibus, a gente não está falando de ir para Dubai de ônibus. A gente está falando de pessoas que precisam sair de uma pequena cidade para ir estudar, para fazer uma matrícula, para conseguir um médico X, Y, Z, entendeu? A gente não está falando. E essa série de amarras não existe, por exemplo, no transporte aéreo. Não Sim. existe essa série de amarras. Existem muitas amarras no transporte rodoviário. E, além do mais, olhando pela perspectiva do empreendedor mesmo, eu tenho clientes hoje que são empreendedores e estávamos enfrentando uma dificuldade X, Y, Z de autorização na cidade, que eu falei para ele assim, cara, vende todos esses ônibus, entendeu? Vamos vender esses ônibus, eu te ajudo, eu não aguento mais. Então, assim, é muito difícil pela perspectiva do empreendedor, é porque ele tem um senso de propósito real, oficial mesmo. E, por exemplo, ainda tem que administrar as gratuidades, Adriano. A lei determina diversas gratuidades para jovem, para idoso, para criança, para o transporte rodoviário, coisa que não existe nenhum tipo de gratuidade, por exemplo, no transporte aéreo. Entendeu? Não existe Então, transporte aéreo. E no transporte urbano, existe repasse do município. O município paga essa gratuidade. Eles quiseram copiar esse modelo de gratuidade para o rodoviário, mas em nenhum lugar fala quem vai pagar a conta. Fala, a verdade é o empreendedor que vai repassar esse preço para os demais passageiros. Então, assim, exatamente, prejudicar mais ainda o mercado. E é um mercado assim, que aí tem os dois lados da moeda, né? Porque chegou um momento histórico que o próprio empresário que está hoje no mercado, ele é extremamente penalizado por isso, por uma série de regulações que ele ajudou, vamos dizer assim, ele ajudou a construir isso para proteger do mercado e hoje ele está também com a corda no pescoço. A gente vê muito isso no transporte urbano, né? Eles estão hoje eu acho que o transporte urbano caiu a ficha dos empresários do transporte urbano, falou assim, não, nós criamos uma Arapuca para a gente se sacaneou, a gente se sabotou, mas para o transporte rodoviário ainda não caiu essa ficha não, né, Mariana? Ainda vai demorar um pouquinho a cair, e eles ficam atacando os inimigos errados. Alguns empresários ficam, por exemplo, colocando empresas, eu digo isso assim com propriedade, existe a mídia que fala isso, empresas como clandestinas. Como você até mencionou, clandestino não é a Buser, que tem uma equipe de 350 pessoas, que tem uma equipe só de segurança que fica dia e noite olhando telemetria, que fica olhando câmera, para ver se as câmeras, eu acho que leem até os pensamentos do motorista, entendeu? Quando o motorista começa a pensar que ele está cansado, a câmera já apita, porque ela detecta vários sinais. Então, assim, não é nem o piscar do olho, é tipo assim, está mexendo demais a bochecha, está mexendo demais a testa. Então, assim, até o pensamento a gente consegue ver pela câmera. A gente tem a Flix, que é uma referência na Europa, que é uma referência nos Estados Unidos, que está chegando aqui no Brasil, uma equipe extremamente técnica, uma equipe extremamente capacitada, que desenvolveu um modelo de transporte na Europa e está trazendo essa novidade aqui para o Brasil, diversas técnicas diferentes que eu não conhecia, que eu vejo que a Flix vai implementar aqui no Brasil, além do preço, vai começar aí com passagem de 20 centavos, entendeu? Então, assim, a gente está falando da modernidade que está chegando e algumas empresas falam, não, eles são clandestinos. São clandestinos por quê? Como? Porque eles não prestam um serviço exatamente como você prestou a vida inteira? Então, assim, eu acho que nós deveríamos aproveitar essa oportunidade. A oportunidade que, por exemplo, os Estados Unidos aproveitou. O setor nos Estados Unidos, Adriano, ele estava muito parado, eles brigavam muito com o ferroviário, ninguém queria andar de ônibus, etc. e tal, maior confusão lá nos Estados Unidos. E por volta dos anos 2000, todo mundo com smartphone, internet móvel, né, no telefone, e aí surgiu uma empresa falando, cara, vamos vender online, vamos flexibilizar os pontos de embarque, etc. e tal. As agências reguladoras lá, elas não... Isso eu estou falando dos anos 2000, viu? E a NTT estava prevendo venda online em 2021 e não passou, viu? Em 2021, venda online em 2021 e não passou. E os Estados Unidos, nos anos 2000, começou a fazer venda de passagem de ônibus online. E não é à toa que o Brasil está do jeito que está no transporte e os Estados Unidos está do jeito que está, gente.
tipo, não dá para entender. São 21 anos de diferença. E Estados Unidos aí não tem como comparar. Eu vou muito em congresso, é, e congresso nos Estados Unidos é muito nas cidades universitárias, então, assim, não tem, a gente tem que ir de ônibus, vanzinha e tal. Gente, é outro mundo, cara. É assim, é topzera. O cara te pega aonde você quiser no aeroporto, você escolhe onde você quer que ele te pegue e você escolhe onde você quer que ele te deixe na universidade, se quer que você espere, se quer que espere você no hotel para pôr a mala para depois ir para o congresso, assim. E a roteirização sensacional, porque os caras conseguem conciliar isso com todo mundo, usa tecnologia pra caramba e toca o terror, cara. Então, assim, os Estados Unidos está muito à frente. E lá ainda tem a competição do aéreo, que a passagem aérea lá também é baratinha também. Então, é essa pressão aí que faz acontecer. De repente, a gente pode ter essa pressão agora surgindo por conta da inflação que está voltando e a passagem aérea está ficando muito cara. O setor aéreo foi muito detonado na pandemia, então eles não estão conseguindo voltar com um custo baixo, então as passagens aéreas realmente estão muito acima do que antes. Então pode ser um momento para o setor desenvolver, e a gente está perdendo essa chance do setor aproveitar esse momento econômico, que a gente poderia estar incentivando mais, de repente, o transporte passageiro rodoviário para dar mais opções para as pessoas, e nós não vamos aproveitar, porque não quiseram, literalmente, né, gente? A gente fica aqui sem, não é fazer militância, não, mas não quiseram, a votação foi uma catástrofe, né? Eles realmente abriram mão de querer a modernidade no Brasil para o setor. exatamente, Adriano, 3 pontos do novo marco, né, que seria a nova resolução, ele falava sobre embarques em pontos urbanos. Sim. E também terminais privados. Então, por exemplo, nós poderíamos embarcar num shopping, isso no transporte regular, que hoje só acontece no transporte do fretamento, que seria bem opcional. Existem empresas hoje no Brasil, pouquíssimas, né, que fazem esse tipo de embarque. Então, imagina você ir num shopping aí de Goiânia, bem legal, eu em Maceió. Aqui em Goiânia, aqui em Goiânia a gente tem um embarque de transporte rodoviário regular no nosso shopping, num shopping. Mas foi o contrário, foi assim, a rodoviária, aquele espaço público que Se dava, tornou um shopping. virou um shopping. Então não foi uma. Agora a gente vai poder fazer o contrário. E, cara, Exatamente. isso dá uma conexão. Iria poder. Não está podendo, mais, viu, né? Adriano? Então, Não pode. quem conhecer Goiânia, quem conhece Goiânia e vai no Araguaia Shopping, que é onde fica o nosso terminal rodoviário, vai ver a dinâmica econômica daquilo. Porque, vamos ser sinceros, rodoviária, a maioria das rodoviárias do Brasil, gente, é quase que é quase uma cracolândia. É uns espaços vazios, tem uns lugares lá que você não pode ir, você tem que ir de 2 no banheiro, se não é perigoso você não voltar. Rodoviária é complicado, meu irmão. Agora, imagina você põe um shopping, você põe para o cara poder embarcar no shopping. Pô, eu falo isso já há bastante tempo na área de transporte, a respeito do turismo, por exemplo. Eu dou aula na área de turismo. Pô, isso melhora muito o turismo, porque o cara sabe que ele vai poder ir naquela cidade, que ele já vai chegar num lugar legal, num ambiente legal. Imagina ter um hotel ali junto. Caraca, ia ser da hora. Você poder embarcar, aí tem um shopping, tem um hotel. Pô, o turismo vai dar um boom gigantesco. Mas não, a votação foi contra isso, né, Mariana? Exatamente, Adriano. E é muito legal você falar sobre, você fez a relação do shopping, você fez a relação do hotel, porque, assim, nenhum serviço, ele existe sozinho, entendeu? Todo serviço, ele impacta em outros serviços. Então, a gente está falando aí de até, inclusive, arrecadação aumenta, porque a gente tem ICMS, a gente tem PIS/COFINS e a gente tem imposto de importação. Então, a gente tem diversos impostos, diversas formas de arrecadação para o próprio Estado, entendeu? O que é também um dos objetivos da agência reguladora, intermediar, fazer da melhor forma possível a intermediação da posição do Estado, do serviço que o Estado deveria oferecer e dos particulares que têm interesse em oferecer esse serviço. Então, assim, eu acredito... Transporte é atividade meio, ela não existe sozinha, ela por excelência. Você está fazendo uma conexão, mostrando que todo setor depende um do outro, tem a questão macroeconômica do negócio, mas, por definição, transporte é atividade meio. Ela só existe porque ela precisa ligar interesses de atividades econômicas do ponto A até interesses econômicos, sociais, seja o que for, do ponto B. Então, é surreal
essas proibições essas questões que foram vetadas muito boas, né? Essa foi a primeira questão que você falou boa do marco que a gente não vai ter. Quais são os outros pontos? E isso tudo é muito inspirado no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Esses pontos de terminal de embarque, flexibilização de terminal de embarque, essa questão de venda online. Isso foi o que mudou lá em 2000, que houve, de fato, a mudança do setor. Lá não é obrigatório ter o repasse de quantos passageiros você transporta, enfim, a descrição certinha. Aqui no Brasil, sim. A agência reguladora, ela pede isso e ela tem sistemas hoje. E a agência já evoluiu muito, Adriano. Eu lembro que um dos primeiros processos que eu fiz na agência para obter um TAR, né, que é a autorização, a gente tinha que preencher 30 e poucos critérios, quase 40 critérios, e todos os documentos deveriam ser apresentados autenticados em 3 vias, impressos e entregues na agência. E hoje a agência tem um sistema bem legal que chama CISAB. E o sistema você consegue fazer tudo online, então o analista ele volta para você, olha, essa certidão está vencida, essa certidão não está vencida. Eu acredito que a gente ainda irá evoluir para aquele momento assim, que você coloca o CNPJ e junta tudo, entendeu? Sim. Se você tem dívida... Tá aí, tá na mão dos órgãos federais. Exatamente. Então, a gente tem aí a união de serviços que você vai dizer assim, olha, eu sou empresa tal, estou com esse registro aqui, eu tenho regularidade fiscal, eu tenho regularidade jurídica, eu tenho regularidade trabalhista, então a gente não precisaria ficar entrando em todos os sites, puxando essas certidões e juntando. Mas, enfim, nós já evoluímos muito. Adriana, a gente trabalhava com 3 vias, todas autenticadas, impressas, levando lá para o regulador. E a calhamaço, porque nós já... estamos falando de viagens, nós estamos falando de... Imagina quantas viagens uma empresa faz, ela tem que prestar o relatório. Porque eu sempre peguei o dado mastigadinho, sempre achei legal esses relatórios, porque a gente que é pesquisador vai lá no sistema, a gente consegue saber como é que está o fluxo de passageiro no Brasil e tal, é legal. Mas o produzir aquilo foi terceirizado para a empresa, tipo assim, ela tem que meio que criar um departamento. Então, mas pelo menos o online ajudou, porque, pô, esse negócio de 3 vias aí é um inferno, hein? E era bem autenticado, complicado. Né? Autenticado, era bem complicado. E aí a gente foi criando alguns sistemas bem legais, sabe? Que, assim, ainda não funcionam como deveriam funcionar, mas eu acho bacana a iniciativa. Tudo foi uma iniciativa dos servidores. E eu acho muito bacana, a gente tem que valorizar isso. E o novo marco, ele também foi uma iniciativa. Ele foi uma iniciativa para suprir uma carência do mercado, para suprir uma carência da população. A população não tem hoje acesso ao transporte rodoviário. Isso não é a regra, isso é a exceção. O que eu sempre falo é que, poxa, sinta-se um privilegiado, entendeu? Quando você tem uma opção. E porque muitas vezes a gente não tem nenhuma. Então, quando você tem uma ou duas, poxa, já levanta a mão para o céu e agradece. E eu trago mais uma vez essa questão dos Estados Unidos. Houve essa questão da passagem online, né? E isso que o setor passou 50 anos brigando com ferrovias, eles tiveram um incremento de 35% de vendas, eles superaram ferrovias, e, por exemplo, na costa leste, que seria Washington, Boston, as pessoas começaram a viajar mais de ônibus do que de trem, entendeu? Então, assim, houve um gancho muito legal com o surgimento da tecnologia, e, basicamente, esse novo marco, sabe, Adriano, ele traz isso, olha, você não precisa vender necessariamente ter guichê em todos os lugares. Óbvio que uma empresa vai perceber, tem outro estudo muito legal que falava assim, que normalmente o passageiro no Brasil, ele compra, muitas pessoas compram passagem com 1 hora de antecedência, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa sabe, tem aquele serviço, eu já sei que aquele ônibus chega na rodoviária, compra físico. Só que aí a gente dá flexibilidade para a empresa entender qual é a demanda dela, entendeu? Óbvio que se ela perceber que todos os consumidores, ou a maior parte dos consumidores, compra físico, ele vai vender físico. Se ele perceber que não, ele não vai vender, ele vai vender online. Mas a gente é obrigado a ter um guichê, a gente está obrigando a ter uma pessoa, a gente está obrigando a ter uma estrutura gigante, que isso vai aumentar o custo da passagem para todo mundo que precisa, entendeu? Então, eu volto também para essa perspectiva que a gente perdeu, né, na última votação, devido ao dia 18. E uma coisa que estava no começo do novo marco, mas não estava no voto final do diretor, é sobre a questão do capital social. O capital social de 2 milhões. Esse daí não faz sentido, né, Mariana?
E foi uma proposta assim que as pessoas argumentavam sobre essa questão de segurança, sendo que não existe nenhum critério, sabe, Adriano, que diz que o capital social da empresa ele tem necessariamente a ver com a questão de segurança. Porque, assim, Adriano, a NTT ela já obriga você a ter seguro. Então, a gente já tem o DPVAT, né, que é por pessoa e a depender do acidente, e a gente tem um seguro obrigatório da NTT, que ele é por veículo e por evento. E o menor seguro, ele é de 1.200.000. Esse é o mínimo que a empresa tem que ter por ônibus. Esse seguro, Adriano, por ônibus. E aí, eu me deparo com diversos empresários, assim, eu nunca vi nenhum dos empresários que eu conheço, nunca vi nenhum empresário que tinha um seguro mínimo. Todos eles tinham seguro de mais de 4, 6 milhões por ônibus. Então, assim, eles próprios têm noção do impacto. É o melhor jogo para ele, até para o capital dele, para o ônibus dele. Exatamente. E para a própria segurança, sabe? Adriano, você está lidando com vidas. É um motorista que está levando ali 42 pessoas. Então, as pessoas que entram nesse setor do transporte rodoviário, elas não estão ali de oba-oba, de brincadeiras. Elas estão lidando com vidas. É um setor muito, muito, muito complicado para você entrar, para você permanecer, para você oferecer um serviço de segurança e um serviço de qualidade e com um preço acessível. E, assim, uma coisa até que eu sempre falo, o clandestino é aquele que tem o ônibus ruim, que não tem todas as revisões, que tem um pneu careca, que tem um motorista que muitas vezes não está habilitado. Aí você colocar uma empresa de 20, 30 anos de existência no mercado, com zero de acidente, zero de problema, só lutando, batalhando por décadas. Aí essa empresa fala assim, quero me modernizar, vou fechar com um aplicativo tal, está vindo empresa tal da Europa, vou fazer parceria com eles. Ixi, agora é clandestino. Não, gente, não é clandestino, é uma empresa que tem décadas que está se modernizando, que é o que a gente deveria aproveitar no Brasil, entendeu? A gente aproveitar essa possibilidade com tudo que você falou, o alto preço da passagem aérea, a dificuldade também, o custo da gente ter, de fazer uma viagem no transporte individual mesmo, no carro, né? O ônibus, ele é uma necessidade para muitas pessoas. Foi para mim por muito tempo, Adriano, e eu tenho duas histórias, né? Essa que eu falei, que eu precisava para ter acesso a dentista, médicos, etc. e tal. E outra história muito legal que aconteceu comigo, que me fez me apaixonar pelo tema. Quando eu estava indo morar em Brasília, minha mãe e minha tia falaram assim, olha, Mariana, eu vou levar você, é muito caro a gente ir de avião, e o seu tio vai emprestar o carro e o motorista dele para levar a gente em Brasília e voltar. E fica mais barato e tal. A gente fez uma matemática que puxa daqui, puxa dali, Adriano, vamos para Brasília. E era a minha segunda viagem para Brasília de carro. A primeira eu tinha feito com meu irmão e seria a segunda viagem. E vai ser tranquilo. São 2.000 quilômetros, mais paciência. E quando nós passamos Vitória da Conquista, nós entramos em uma cidadezinha na Bahia chamada Pé de Serra. E houve um acidente. Mas assim, ninguém se machucou e tal, só o susto mesmo, mas o carro, perda total, assim, foi um problema na roda que não dava para consertar. E eu toda preocupada, nossa, mas ainda bem que está todo mundo bem, liguei para o seguro. E aí o seguro falou assim, olha, você fez 1.000 quilômetros, então ou você volta para Maceió, ou a gente deixa em Brasília. Aí eu falei, poxa, ir todo mundo para Brasília e voltar 3 pessoas para Maceió de avião vai ficar muito caro. E não tem ônibus que faz Brasília-Maceió. Então, eu acho que é melhor o pessoal voltar, mas tem ônibus daqui que eu vou conseguir fazer Pé de Serra, Brasília. Pensei eu, Mariana, que iria fazer Pé de Serra, Brasília. Peguei uma vanzinha em Pé de Serra, fui para uma cidadezinha perto de Pé de Serra, e quando eu cheguei lá, aí falava assim, você está a 800 quilômetros de Brasília. Eu, nossa, legal, bacana. Tem passagem? Ela não. Você tem que voltar para Vitória da Conquista, porque daqui, a empresa que passa aqui, ela não pode fazer daqui para Brasília. A gente não pode vender a passagem para você. Então, assim, eu descobri anos depois, né? Aí eu voltei para Vitória da Conquista, depois fui para Pé de Serra de novo, depois fui para Brumado, troquei de ônibus 2 vezes, cheguei em Brasília. E eu me perguntava muito assim, Adriano, por que tem que ser tão difícil?
E quando eu estudei muito a NTT, desde a concepção da agência de 2003 até esse momento que nós estamos vivendo hoje, e eu entendo por que tem que ser tão difícil, sabe? Porque cria-se muitas dificuldades, muitas barreiras regulatórias. Agora, não seria a solução dos problemas das pessoas, a gente não iria virar o país referência do transporte rodoviário, mas isso seria um marco, sabe? De fato, como o próprio nome diz, um marco de modernização, de poder vender passagem online, de poder ter guichê virtual, É porque, de assim, poder fazer... quem está escutando a gente pode pensar e falar assim, quem está vendo a gente pode falar assim, mas eu compro pela internet, mas aquele cara que vende pela internet, ele é obrigado a ter o guichê físico. Aí ele tem que ter o guichê físico para ele poder vender na internet. O que nós estamos falando é do cara não precisar de ter aquele custo do guichê físico. Todos aqueles custos, né? Todo o custo que envolve, porque tem um guichê, não é só ter um espaço, tem um monte de custo, tem um monte de... Ainda mais se não tem a possibilidade do cara poder fazer o seu ponto de parada do seu guichê onde quiser, então tem que ser ali, não, então tem uma série de custos que envolve isso. Então, realmente, você falou de história, tem uma história que eu lembro que eu te contei essa história, eu não sei se eu contei aqui no podcast, que eu também faço muito Goiânia-Brasília, desde a época do doutorado, e a proximidade, Brasília sempre está indo, sempre estou indo para Brasília para fazer alguma coisa ou outra, participar de fóruns, essas coisas. Então, e eu sempre gostava de ir de ônibus, né, para Goiânia-Brasília, pertinho, facinho, tem uns ônibus. Aí, um dia eu estava lá no terminal de Brasília, lá no Interestadual, ali no final da asa, aí começou a chegar uns ônibus top. Começou a chegar uns ônibus topzeiros, assim, cara, aqueles ônibus duplo deck, com luzinha, escrito Wi-Fi, Netflix, os ônibus monstros. Eu falei assim, rapaz, aí eu virei pro carregador, na rodoviária sempre tem carregador. Aí virei pro carregador, véi, que empresa é aquela ali? Que aí eu pensei, eu vou ver qual é a empresa, que aí eu tento ver se ela faz Goiânia-Brasília e tal, depois para comprar, né? Aí o cara, não, velho, esse aí é os clandestinos que estão sendo apreendidos e eles estão trazendo para cá. Eu, velho, esses daí é os clandestinos. Aí eu olhei para o ônibus que eu embarcava assim, bicho, foi esses clandestinos, tá meio diferente, né, bicho? Estão meio top, né, esses clandestinos, tipo assim. E assim, Mariana, uma coisa que eu detesto na área de transportes, infelizmente a gente viu muito isso acontecer nessa audiência, nessa votação do dia 18, e que eu vejo, infelizmente, repetir muito, mas isso daí exacerbou ao extremo. Eu tenho que criar uma dificuldade, a justificativa é a segurança das pessoas. Tudo é a segurança das pessoas. Tem que ter um capital de 2 milhões a empresa. Às vezes o cara quer, às vezes ele tem um ônibus e ele só quer fazer aquela cidade dele, 2 cidades ali perto. Ele vai ganhar grana, ele só quer fazer aquilo ali, ele não quer ser para que ele tem que ter um capital social de milhões? Né? Aí não, é por nome da segurança. Então, assim, no transporte, é uma coisa que eu odeio, que eu repudio, é tudo, é pela segurança das pessoas. É bom a gente lembrar, gente, que esse discurso contra a segurança, tipo assim, a segurança das pessoas, foi um argumento contra o uso de internet, contra todas as grandes inovações que nós nos beneficiamos. Todo mundo fala assim, mas, nossa, e as crianças? Isso aí vai trazer insegurança, não sei o quê, o iPhone, né? Eu lembro da discussão do celular nas escolas. Vamos proibir o celular nas escolas para as crianças por segurança. Eu me lembro que eu não esqueço nunca que eu ia na escola lá nas reuniões e falava assim, não, nós temos que liberar o celular nas escolas e ensinar os meninos a usar o celular para ser produtivo, para eles usar essa tecnologia na aula, né? E hoje a escola do meu filho é computador, todo mundo faz pesquisa. Então, assim, o passado de poucos anos atrás que a gente está vivendo, a gente está querendo impedir por causa da segurança. Então, o transporte... Gente, a ANAC que mexe com avião, nós não estamos falando de ter um acidente a 42 vidas, nós estamos falando de morrer 400 pessoas. A ANAC já está com um discurso de quê? Cara, nós não temos que exigir capital social, nós não temos que exigir esses trem, não, nós temos só saber se o avião vai explodir ou não, nós só temos que saber se a pista do avião vai afundar na hora que o avião aterrissar ou não. Então, assim, a ANAC, que tem assim, que é um negócio muito mais complexo, um avião, não está dificultando, que nem o rodoviário está dificultando, gente. Não sei para que essa canseira, foi triste. Para quem é da área do setor, acompanhar essa audiência foi assim, foi uma tristeza. Falei assim, nossa, o Brasil estava indo bem, né? E estávamos no processo, a NTT já fazia uma série de evoluções, por exemplo, esse sofrimento que você passou, desde 2014 não passa mais, né? Porque agora liberou
se a linha passa ali, ela pode embarcar e desembarcar nas cidades ali. Então, já dessa facilitada. Então, assim, ela vinha num fluxo de liberando. Só que aí parece que alguém bateu a mão na porta e falou assim, olha, não vamos, para por aqui, porque vai atrapalhar meu interesse econômico, né? Só pode. E, assim, é muito bacana porque além desse ponto que você trouxe da segurança, eu trago mais dois. As pessoas falam assim, vai tirar empregos porque vai tirar o guichê. Gente, as novas tecnologias, elas geram empregos que ninguém imagina. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que tinha diversos cargos que eu não sei nem pronunciar, Adriano. E, assim, são pessoas essenciais na empresa. São pessoas essenciais, são pessoas que eu trabalhei, assim, admiro muito, e eu não sabia que existia aquela função. Tem uma função maravilhosa, que chama de facilidade. O que é facilidade? É realmente isso, a pessoa trabalha para trazer facilidades dentro do próprio trânsito da empresa. Então, assim, são novas profissões que a gente pensa, pô, a gente tirou uma pessoa do guichê, mas a gente colocou uma pessoa aqui dentro, entendeu? Para fazer outras coisas. O cara não vai ter o guichê, às vezes ele está com dificuldade de usar ali o celular, né? Não é só robô, não, gente. O pessoal acha ali que o tira-dúvida ali é tudo computador, não. Tem alguém que fez aquilo, tem alguém que fica acompanhando aquilo. Se você precisar ligar no 0800, tem alguém que vai te atender. Então, assim, é perigoso. E isso chegou muito no setor bancário, né? Por exemplo, hoje os bancos digitais, eu sou fã dos bancos digitais, eu consigo pedir um cartão novo em 15 segundos. Eu entro no chat e falo, segunda via e tal, estou encaminhando um para o seu endereço. Perdi recentemente um e foram em 15 segundos. Foi exatamente isso. Entrei no chat e falei isso. E, por exemplo, o meu cartão de um banco tradicional, até do próprio governo, eu não consigo mudar a minha senha, porque eu tenho que ir na minha agência em União dos Palmares, e ele falou que eu só consigo mudar a senha em União dos Palmares. E eu nunca fui em União dos Palmares nos últimos anos em dia útil. Então, eu ainda tenho essa dificuldade, Adriana. Eu vou ter que eu vou aproveitar aí um dia, visitar meus pais, e num dia útil eu vou gastar minhas 3, 4 horinhas para mudar minha senha. E voltando ao marco, assim, que a gente está falando, assim, e é muito produtivo isso, sobre os diretores, né? A agência, por lei, ela deveria ter uma composição de 5 diretores, e hoje a agência está só com 4 diretores. Como é que funciona, né? Eu acho que é muito bacana a gente trazer isso para o ouvinte, esse processo de escolha dos diretores. Ela é feita, né? Existe um colegiado, os órgãos se comunicam, o Ministério da Infraestrutura, a própria NTT, nós temos a Casa Civil, né? E o presidente ele faz a indicação dos nomes, né? Escutando todos esses órgãos envolvidos, especialistas do setor. Existe uma série de critérios que devem ser observadas e esses nomes eles são encaminhados para o Congresso Nacional e o Senado Federal ele é responsável por sabatinar. Então recebe-se uma mensagem presidencial, né, falando, olha, indica o fulano de tal para ser diretor da agência por um mandato X. E aí essa pessoa, ela vai ser sabatinada pela comissão temática, que no caso da agência reguladora de transportes é a comissão de infraestrutura. E essa sabatina ela foi feita recentemente, né, indicando, renovando o nome do Davi Barreto, que já tinha sido indicado para diretor-geral, mas infelizmente dessa vez não ficou como diretor-geral, que é o relator do Marco do Transporte Rodoviário, indicou o senhor Rafael Vitali, que hoje é o diretor-geral da agência, Guilherme Sampaio, também para diretor da agência, e o Fábio Rogério, também para diretor da agência. E o Alexandre Porto, que estava como diretor substituto, para diretor da agência. O Alexandre Porto, ele pediu exoneração por motivos pessoais, e a lei determina, Adriano, que quando um diretor pede, de fato, pede afastamento, é necessário a gente substituir, deve-se pegar a lista dos nomes substitutos, porque quando o presidente indica uma pessoa, ele indica também os substitutos. E ainda não foi feito isso. Nós estamos aí há quase 100 dias e a agência não tem um diretor substituto nomeado. Então, isso é um ponto também que foi trazido pelos outros diretores na discussão. Por quê? Porque a agência ela trata de concessão, ela trata de concessão de rodovia, ela trata de ferrovias e ela trata de transporte de cargas, ela trata de ferrovia também. E de transporte de passageiros. Então, assim, a gente está falando de áreas além da parte de fiscalização. Tem uma superintendência só para fiscalizar,
questão de multa, infração, etc. e tal. E tudo isso, tudo que é debatido nas superintendências, eles acabam na diretoria. Então, é muito importante a gente ter os 5 diretores, porque a gente não vai ter 4-4, ou seja, o diretor-geral não teria o ônus, né, e o encargo de ter que estar decidindo sempre, num caso de empate, né? E que eu acho que isso é muito bacana, porque antes as reuniões da agência, elas eram fechadas, elas não tinham essa publicidade, hoje é no YouTube, e antes a gente via toda a votação unânime. É impossível que os diretores concordassem sempre, o tempo inteiro, em tudo, e não tinha voto divergente e tal. E hoje a gente viu um debate. A reunião do dia 18, ela foi um debate de ideias, foi um debate de proposição, foi um debate muito fundamentado, tanto pela parte do relator, que foi o Davi Barreto, do Marco, um voto de 177 páginas. Quando o voto foi disponibilizado, eu demorei 2 dias ainda para ler, né? Porque depois é que o voto foi assinado e tal, e estava gigante o voto, muito, muito fundamentado, que fala sobre tudo isso que a gente falou, do STF, do TCU, do Congresso Nacional, do próprio histórico da agência. E depois teve o voto do Fábio também. O Fábio é diretor da agência e ele é servidor de carreira da agência também. E o voto dele foi pela abertura do mercado. E o Fábio, ele falou uma frase assim, muito bacana, sabe? Ele falou que as convicções dele não deixavam ele votar divergente da abertura do mercado, porque ele precisava de algo claro, certo e bem feito. E aquilo era suficiente. E ele falou assim que era claro, certo, bem feito, elogiou o trabalho dos servidores, todos esses servidores, assim, ele falou que são pessoas de muita coragem, são pessoas de muita técnica, que colocaram ali, de fato, coração em oferecer um serviço público maior, e maior do que eles mesmos, né? Assim, maior do que a pasta que eles cuidam. Então, assim, foi uma união de esforços desses servidores. E votou para que o Marco, porque o relator, ele ainda falou assim, olha, isso aqui não está em ferro e fogo, não vai ser hoje, a gente vai deliberar hoje, vai publicar no Diário Oficial e amanhã vai estar valendo e as empresas que se adaptem. Ele colocou, Adriano, 180 dias para as empresas se adaptarem, inclusive as empresas para entrarem no mercado, entendeu? Que querem entrar no mercado. Então, assim, 180 dias é muito tempo, Adriano, para a gente entender como funciona. É metade de um ano, pessoal. Falar das críticas, entender o que precisa ser mudado e melhorado, porque, assim, nada impede de, depois do marco, né, ter avançado, nesses 180 dias, rediscutir alguns temas, as empresas falarem de dificuldade, a agência ela sempre deixou essa porta aberta. Eu como advogada, eu vivo mandando e-mail para a agência, olha, gente, esse dado aqui eu não estou sabendo porque vocês não estão aceitando ou porque vocês estão discutindo, queria entender, e a agência sempre respondeu. Não responde rápido. Rápido eu não posso dizer que a NTT é, mas ela responde. E assim, isso é independente, isso eu sempre tive essa percepção da agência. E eram 180 dias, Adriano, para a gente entender como ia funcionar, para se adaptar. Para dar segurança jurídica, previsibilidade e segurança jurídica, pronto, total. Eu achei muito correto, muito, muito claro, assim, muito objetivo e tranquilo. Seria bacana, é possível, é viável. E o voto do diretor-geral, ele foi para que o Marco volte para a superintendência e que ele seja refeito durante 180 dias. Então, esses 180 dias que nós íamos caminhar para frente, teoricamente, a gente vai caminhar para trás. Então, assim, são 6 meses que a gente vai pegar um processo de mais de um ano e refazer. Assim, eu vou ser bem sincera. Qual contribuição vai mudar? De todas as contribuições que eu participei, de que a SEAI participou, quais você mudaria? Entendeu? A gente vai repetir o mesmo processo para chegar a uma nova votação. Assim, não ficou claro para mim qual era a finalidade. E eu acho assim, e 2 diretores votaram contra e 2 diretores votaram favoráveis. E por isso eu falo da importância de ter o 5º diretor. A lei não colocou o 5º diretor à toa.
Então, assim, foi para esse momento que a lei foi feita. E para a gente ter a questão, de fato, o quinto diretor. Como é que esse diretor iria votar, se posicionar? Porque a gente teve uma pessoa com um voto a mais. E isso não é a regra, isso não é a lei que está posta. Então, eu acho que esse processo ele poderia ter sido conduzido de uma forma melhor. E a minha opinião, até assim, olha, gente, realmente, o voto foi muito grande, né? Foi um voto longo, foi um voto complexo. Adriano, suspendia, pedia vista, vamos discutir daqui a pouco, vamos chamar um novo diretor. Então, assim, por que um processo? Pede vista e vamos voltar na próxima reunião. Tranquilo, ganha Por que um processo regulatório tão complicado, Adriano, um processo regulatório tão complexo, foi votado a ferro e fogo, com críticas, com questões pessoais entre os servidores, assim, totalmente. Eu estava vendo a live do Ideias Radicais e o Rafael falou bem assim, muito chocado. Ele, gente, isso é um voto ou uma fofoca? E eu achei tão engraçado, porque, assim, ele realmente ficou surpreso. Ele, nossa, é sempre assim? Olha, que eu acompanhei não era desse jeito e tal. Realmente era um tema sensível. Por que a gente teve que limitar tudo no dia 18? Porque o dia 18 foi o dia cabal para definir se o processo avança ou se o processo regride. Será que não seria um momento da gente ter um pouco mais de cautela, colocar a bola no chão, entender um pouco mais, chamar o quinto diretor, que é necessário, ou esperar uma nova indicação do Bolsonaro, que seria em fevereiro? Então, assim, será que a gente precisava ter decidido isso no dia 18? E vamos ser sinceros, Mariana, você e eu vivemos no Congresso Nacional, tivemos a experiência. Quantas vezes chegava lei para a gente, projeto de lei para ser votado, que era também calhamaço, aí pedia prazo, aí pedia uma semana, aí os caras liam, organizavam, aí votava e tal. Agora, 180 dias, velho. Não, tá de sacanagem. Isso aí é surreal, cara. Isso aí é. Se a gente acha que o Congresso é lento, gente, o Congresso, às vezes, os caras pedem vista, né? Eu não sei como é que tá o novo regimento, mas o cara podia pedir vista 2 vezes só, um negócio assim, para poder a matéria ser votada. Então, assim, o cara tinha um tempo aí de 30 dias, cara, 30 dias é um tempo razoável para você ler uma matéria, ler um voto, entender ali e partir para a votação. Agora, sim, foi um processo longo, como a gente falou aqui no começo do podcast. Nós tivemos um processo que foi um dos primeiros processos que a gente viu tanta transparência, informação, participação das pessoas, acolhimento e participação, porque muitas agências, o cara propõe ali uma audiência pública abre ali, dá 15 dias para fazer audiência pública, faz audiência pública na tora, não aceita nenhuma e vai lá e aprova. Pronto, isso aí pode. Agora, um negócio que teve um período gigante de discussão, acolheu muita coisa da participação popular, aí vem falar assim, não, está muito em cima, vamos ter que esperar 180 dias, vamos voltar para discutir melhor. Discutir melhor o quê? Discutir a composição do pneu, discutir a composição do aço dos ônibus, porque só faltou isso, né, mano? Então, assim, é uma vontade de não... assim, foi declarada a vontade de não resolver o problema. Porque se quisesse, faz isso que você falou, pedia vista. Vamos pedir vista aqui, alguém pede vista aí para a gente discutir melhor e tal, dar um tempo aí, pô, nós estamos em novembro, final de novembro, mais uns 2 mesinhos aí, vem o nome aí do novo, vem um novo diretor, a gente resolve essa parada. Mas jogar 180 dias realmente é a sinalização de que interesses pessoais estão acima dos interesses da própria agência, o que é mais engraçado dessa história toda. Não é os liberais brigando com uma agência reguladora, né? Vai ter uma agência reguladora. É a própria agência. A própria agência quer modernizar e tem força lá dentro que não quer. Então, eu vejo assim, as pessoas estão divulgando aí o racha da NTT. Eu gostei muito do que você falou. É importante ter esse debate. Eu acho que esse tipo de racha é importante ter. Os diretores não têm que chegar lá e fazer voto de consenso. É legal. O racha que é interessante a gente sinalizar é o racha de tem gente que é pró-modernização, né? E tem gente que é pró-estagnação, pró-interesses de players do mercado que estão estabelecidos e não querem abrir o mercado. E aí continuei tendo que pegar ônibus aí, se tiver o ônibus, né, precário aí, porque não é o clandestino.
né? Então, pode ser um pau velho lá, mas se não é clandestino, tá valendo. É o legal, né? E assim, Adriano, até para falar, eu respeito muito, sabe? Todas as pessoas que participaram desse processo, inclusive todos os diretores, eu acho assim que eles estão no papel mesmo, assim, de defender aquilo que acredita, enfim, mas eu acho que a população, ela perde muito. As pessoas, elas enfrentam muitas dificuldades, entendeu? Hoje a gente está retomando de uma pandemia, o empresário, as pessoas que trabalham nessas empresas, elas ficam assustadíssimas com as decisões da NTT, porque as pessoas que trabalham na empresa falam assim, nossa, a empresa vai acabar, vou perder meu emprego. E quando tem uma decisão assim, a empresa às vezes diminui um horário, diminui 2, diminui 3, e a população também fica nervosa. E tem vários comentários em rede social, fala, nossa, vocês vão embora daqui, por favor, pelo amor de Deus, fiquem e tal. Então, a gente vê um clamor da população que não sabe como funciona. Então, acho muito válida essa visibilidade que o seu podcast dá para um tema tão sensível, um tema tão necessário e um tema que muda a vida de tantas pessoas. Eu sou favorável à liberdade de trabalhar, eu acho que as empresas elas devem ter essa liberdade, com menos amarras, que a NTT deve favorecer um ambiente de negócios. Eu sou favorável também às pessoas terem liberdade de escolherem qual empresa elas vão se transportar. Isso a gente só vai conseguir pela concorrência, de nenhuma outra forma a gente vai conseguir isso. E a liberdade de sonhar. Através do transporte rodoviário, eu, Mariana, sonhei e realizei muitos sonhos, graças ao acesso que eu tive ao transporte. E eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas. E eu, como missão pessoal, eu tenho isso para mim, sabe, Adriano? De fato, trabalhar e promover o tema, promover o debate. E eu estou 100% aberta. Às vezes eu faço um desabafo no LinkedIn, no Instagram, sobre o transporte, e minha mãe fala, nossa, Mariana, eu nem sabia tanto que você gostava tanto assim de ônibus, e eu falo, mãe, eu nem sabia um dia desse quantas rodas o ônibus tem, e hoje, todos os dias, uma das primeiras coisas que eu faço é entender como é que está o mercado, quais foram as decisões tomadas. Recentemente foi publicada, né, a deliberação dessa reunião, né, no Diário Oficial, e é um momento triste que nós vivemos, porque foi um processo de um ano, nunca se chegou tão longe, outros marcos surgiram e pararam na superintendência, entendeu? Outras discussões começaram, e essa discussão foi a maior discussão do transporte rodoviário desde que eu acompanho o tema. Nunca se chegou tão longe, Adriano. Nós tivemos esse tema sendo discutido no Congresso Nacional, através de um projeto de lei do 3819, através do PDL, que falava sobre possivelmente revogar um decreto de 2019 do governo que falava que não deveria existir nenhum tipo de limite para as autorizações. Esse tema também foi discutido no Tribunal de Contas da União, o mesmo tema, a mesma regulação sendo discutida em diversos órgãos, inclusive estaduais, levando o exemplo da agência reguladora também para o transporte intermunicipal e a própria população. Então, assim, eu vi o engajamento real, oficial, eu vi o ranking dos políticos comentando, eu vi o CLP comentando, eu vi diversos deputados, vereadores, senadores comentando sobre o tema. Então, assim, é um momento de mudar. E eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, mas eu também acredito na possibilidade de reconsideração. Eu acho que se houver um determinado processo de convencimento com os outros diretores, entre eles mesmo, eu acho assim, não existe nada no regimento que fale que acabou o processo, morreu. Eu acho que a gente pode, o prazo é até 180 dias, Isso que eu ia então falar, talvez até 180 dias. Se a houver gente ali pode... um trabalho dentro, pode ser antes desses 180 dias. Exatamente. Então, assim, eu acho que é o momento da gente... Não é, tipo assim, perdi, acabou e vou acabar com o ônibus. Mas, assim, é um fôlego, é uma possibilidade e isso só vai acontecer com a participação da população, da sociedade e dos empresários. É uma coisa que eu sempre falo. O meu marido, ele sempre fala, se a gente ficar parado, não vai acontecer nada.
E então a gente tem que agir para fazer acontecer. E a forma que eu, Mariana, vou agir é, de fato, discutindo o tema, conversando sobre o tema e encaminhando minhas contribuições para a agência, tanto como usuária, como advogada e como uma pessoa que é apaixonada pelo setor. Nossa, e obrigado pela, pô, show de bola, obrigado pela sua contribuição aqui no nosso podcast. Eu acho que foi um dos podcasts assim com muito conteúdo, foi muito da hora. Acho que foi a combinação de conteúdo e paixão pelo setor assim. Te agradeço muito a sua disponibilidade, né? Como eu falei no começo aqui do podcast, é um podcast mais pauta quente assim, então você se disponibilizou muito rápido, conseguimos um horário na sua agenda para a gente poder gravar esse podcast, poder disponibilizar ele o mais rápido possível. Então, muito obrigado, Mariana. Alguma consideração final que Imagina. você quer fazer aí para o nosso ouvinte e para quem está assistindo a gente? Gente, eu agradeço o espaço do Adriano, eu admiro muito o Adriano, eu sou aluna do Adriano, fiz Oh, um dos primeiros cursos dele de economia, né, lá do Instituto Mises, trabalhei muito na Câmara, aprendendo com o Adriano, e até hoje eu estou aprendendo, Adriano, muito com você. parabéns. Desejo muito sucesso aí para o podcast, que Deus ilumine todos os seus caminhos, da sua família, e que você continue crescendo aí, defendendo aquilo que você acredita, que isso é muito importante, e eu também vou seguir na mesma pegada, que você é um exemplo para mim, Adriano, de verdade. Eu aprendo muito contigo também, fica tranquilo que é bem recíproco o que você falou, tá joia? Gente, é isso aí, Tá bom. o nosso episódio de hoje, lembrando que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, moçada, brigadão, tchau, tchau.